coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Exalta-se bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exalta-se bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrame teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te abraçar, quero te ver.
Quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, te ver, te ver, te ver, quero te ver. Olá, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo sejam com cada um de nós, sejam com as nossas famílias, com a nossa amada Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso e com a sua igreja também. Você, nosso amigo, nosso irmão em Cristo, que nos acompanha nesta noite no culto de louvor e adoração ao nosso Rei Jesus. Nós saudamos a cada um dos irmãos desejando que o Pai Celestial nos cubra com as suas asas protetoras, nos conduza de acordo com a sua palavra e nos alimente através desta santa palavra. Vamos continuar a adorar o nosso Deus, clamando a Ele para que nos abençoe, clamando a Ele para que fale a cada coração, independente de quanto tempo temos na igreja do Senhor, se já somos veteranos ou calouros, mas que o Senhor fale com cada um de nós conforme a sua santa palavra. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará
diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o seu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o seu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o seu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o seu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Rei das nações, quem não te louvará, pois só o teu nome é santo. Nós te louvamos, ó Senhor, força nossa, rochedo nosso, protetor nosso. Nós te adoramos, ó Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas no meio do teu povo. Te agradecemos, ó Deus, porque não importa qual seja a situação, não importa, ó Pai, a tribulação, não importa a perseguição, o Senhor sempre está conosco, o Senhor sempre nos sustenta, o Senhor sempre nos fortalece para podermos resistir. Te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, por aqueles, ó Pai, que estão encarando, ó Pai, lutas pela sua saúde e pela saúde dos seus entes queridos. Que a tua mão protetora esteja sobre a vida deles, que a tua mão que cura os alcance, e que em nome de Jesus eles possam testemunhar do teu amor logo em breve para a edificação da tua igreja e para a glorificação do teu santo nome. Agora que vamos abrir a tua santa palavra, fala conosco conforme o teu querer. Ensina-nos, ó Pai, a andarmos dignamente na tua presença. Conduza-nos nos teus retos e santos caminhos, para que possamos, ó Deus, sermos testemunhas tuas aqui nesta terra, sendo sal e luz para aqueles que ainda não te conhecem. Fala com cada um, ó Pai, do menor até o maior. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós já adoramos ao nosso Deus, nós já oramos a Ele, clamando que fale aos nossos corações, e nesse momento nós vamos abrir a palavra do Senhor. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia e abrir junto comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, onde nós vamos ler alguns versículos. Primeiramente o versículo número 13 e logo depois os versos 18 a 21. Se você está nos acompanhando da sua casa, pegue a sua Bíblia de papel mesmo, aquela guerreira que te acompanha há muitos e muitos anos, não é? Pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta, o seu lápis, faça as suas anotações neste texto. Não é pecado fazer anotação na Bíblia não, tá bom? Fique tranquilo. E se você não tem a sua Bíblia de papel, use o aplicativo com muito cuidado. Não permita se perder aí em meio a tantos outros aplicativos e começar a responder mensagens, passar posts e por aí vai. Esteja concentrado, porque nesse momento o Senhor quer falar contigo. Atos capítulo 4, versículo 13 primeiramente, depois 18 a 21, nos diz assim a palavra do Senhor. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Verso 18 em diante agora.
Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara esta cura milagrosa. Palavra do Senhor nosso Deus, que nos mostra os discípulos, em especial aqui os nossos amados Pedro e João, que foram usados por Deus e pelo Santo Espírito para pregarem o Evangelho e para curarem pessoas enfermas nesta segunda parte, vamos dizer assim, não é? Da Igreja de Cristo. A primeira é o início, o ministério, enquanto Jesus estava fisicamente presente. E agora Jesus já é assunto aos céus e ele deixa conosco o seu Santo Espírito e os discípulos começam a caminhar, a continuar pregando o Evangelho de uma maneira com mais intrepidez ainda, revestidos da autoridade que vem do alto. Como os irmãos perceberam, nós não lemos todo o texto do capítulo 4, mas os irmãos podem ver depois com calma e os irmãos saberão todas as questões que estes dois discípulos passaram. Mas eu gostaria de enfatizar primeiramente o versículo 13 aqui, antes de caminharmos para os versículos adiante. Nós podemos ver de maneira muito clara, aqui no texto da palavra do Senhor, que Pedro e João, depois deles terem sido presos e interrogados, porque tinham ali curado um homem coxo, e é claro, em nome do Senhor Jesus, muitas eram as dúvidas que pairavam sobre o coração do povo. Sobre eles não. Eles estavam convictos do seu chamado e convictos que deveriam prosseguir curando, libertando, abençoando aquelas vidas, principalmente com a pregação do Evangelho. O versículo 13 nos diz que Pedro e João estavam agindo com intrepidez. E se há uma coisa que tem faltado à igreja evangélica no Brasil nestes últimos dias, é intrepidez para levar a mensagem que liberta, a mensagem do Evangelho. A gente às vezes até vê alguns líderes evangélicos agindo com intrepidez para defender causas morais, até mesmo agindo com intrepidez para defenderem questões ou posicionamentos políticos, para indicarem os seus candidatos e por aí vai. Mas nós somos chamados em primeiro lugar não para nos posicionarmos politicamente, não para agirmos nesta sociedade de maneira individual ou por aquilo que nós acreditamos ser o melhor tipo de governo ou a melhor estratégia política a ser seguida. Mas nós somos chamados, como Pedro e João também foram chamados, para levar a mensagem que cura adiante. Nós vivemos tempos em que encontramos muitas pessoas enfermas na nossa própria igreja, nas nossas famílias, no nosso local de trabalho, na nossa vizinhança, e sabemos, é claro, que o milagre que Deus pode operar, ele só acontecerá se for no tempo do Senhor e para a glória do Senhor. Sabemos que o Deus que no passado operou este milagre através de Pedro e João é o mesmo Deus que nós servimos nos dias de hoje. E sabemos que ele não muda, ele nunca mudará. Mas temos que ter a plena certeza de que alguns sinais e prodígios que aconteciam naquele momento eram mais específicos para que mais pessoas pudessem crer. Nos dias de hoje, nós não precisamos de milagres para acreditarmos em Deus, mas precisamos sim clamar pela bênção e pela cura daqueles que sofrem. Precisamos levar com intrepidez uma palavra de autoridade em o nome do Senhor Jesus, conforme estes dois apóstolos fizeram. Não tiveram medo. Irmãos, vocês conseguem entender como que eles puderam entender e aceitar a verdade que Jesus havia prometido a eles? Jesus tinha dito: eis que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos.
Eu vou para o Pai, mas rogarei ao Pai que vos dê outro Consolador. E a palavra Consolador, ela também tem o sentido de animador. Aquele que nos traz as forças necessárias para nos conduzir em direção à vitória separada por Cristo para a sua igreja. E eu falo de vitória não como uma vitória que é pregada em muitos púlpitos nos dias de hoje, uma vitória financeira, uma vitória de prosperidade, uma vitória em que a doença não chegará à nossa casa. Tudo isto o Senhor é capaz de fazer, mas a vitória maior é saber que mesmo atravessando todas estas provações, o Espírito Santo é sobre nós. E o Senhor diz que nós podemos e devemos orar clamando a cura daqueles que se encontram enfermos. Não são poucas as notícias que nos chegam das pessoas que têm passado por dificuldades, doenças do corpo e doenças da alma. Não são poucas as pessoas que têm enfrentado até mesmo questões que necessitam de libertação espiritual por conta de possessão ou opressão demoníaca. Não são poucas as vezes em que nós nos deparamos com um inimigo agindo e dominando a vida do nosso próximo. Mas cabe a nós termos a intrepidez que Pedro e João tiveram. E é claro, receberam isso do Espírito Santo de Deus, conforme o Senhor Jesus prometeu. Mas eu tenho uma notícia para te dar, e é claro que é uma boa notícia. Este Santo Espírito que habitava ali dentro dos discípulos também habita em nós. Todos nós, quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, recebemos também dele o seu Santo Espírito, que escolheu habitar entre nós, ainda que nós sejamos imperfeitos. Porém, contudo e todavia, a gente sabe que uma vez que o Espírito de Deus habita em nós, precisamos buscar a santidade, porque não há comunhão entre luz e trevas. Deus, ele é a nossa luz, o Senhor é aquele que nos guia, e se ele escolhe habitar dentro de nós, o nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo e precisa estar de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. É por isso que a gente deve cuidar de tudo que entra no nosso corpo. Não somente aquilo que a gente se alimenta, não somente aquilo que a gente bebe, mas também aquilo que os nossos olhos veem, que os nossos ouvidos escutam, tudo aquilo que os nossos sentidos são capazes de nos proporcionar entendimento, nós precisamos estar atentos a isso. Pedro e João sabiam que a vida deles não mais lhes pertencia, e eles precisavam ir adiante, levando esta mensagem que cura, esta mensagem que salva. No último versículo aqui deste texto que nós lemos, vimos lá que este homem que estava coxo, havia 40 anos. E ele ali sofria, tinha mais de 40 anos naquela situação, e Deus operara aquela cura milagrosa. Talvez você conheça alguma pessoa que vive há 10, 20, 30 anos, 40, às vezes com uma doença degenerativa, às vezes com uma doença da alma, uma perturbação, e talvez por conta disso você tenha parado de orar, ou até mesmo nunca tenha orado, porque quando nasceu já conheceu a pessoa naquele estado, ou porque viu a pessoa nascer naquela situação. Mas nós precisamos crer que o Deus Todo-Poderoso, ainda nos dias de hoje, opera maravilhas entre nós. Diz a palavra do Senhor que Pedro e João tiveram que comparecer junto ao Sinédrio, que era ali o tribunal dos sacerdotes, o tribunal ali daqueles que dominavam e que governavam política e religiosamente a nação de Israel naquele período que também havia ali o governo do Império Romano sobre o povo de Deus. E eles compareceram perante o Sinédrio, perante as autoridades, perante os anciãos, perante os escribas e até mesmo o sumo sacerdote ali presente, começaram a arguí-los, começaram a fazer diversos questionamentos. E o versículo 18 diz que ao término de ouvirem ali o testemunho daqueles homens de Deus, eles chamaram Pedro e João no canto e ordenaram a eles que absolutamente não falassem nada e nunca mais ensinassem em o nome de Jesus. Irmãos, nós estamos diante de um texto que nos traz uma realidade que já acontecia naquela época e acontece até os dias de hoje
na história da igreja. É capaz de você já ter passado isso, passado por uma situação parecida com essa, de alguém ter falado, olha, não toca nesse assunto agora não, não diz que você é crente não, o dono da empresa é de outra religião, olha, não fala de Jesus, é capaz de falar até assim, né? Não fala de Jesus pelo amor de Deus, porque estas pessoas daqui, elas não gostam de crentes. Amados irmãos, nós temos diante de nós uma missão que o Senhor nos dá, falarmos do amor de Jesus, a tempo e a fora de tempo. Muitos têm se preocupado em serem politicamente corretos. Muitos têm se preocupado em não ofenderem a fé do próximo. E é claro que a gente não quer aqui uma contenda, uma briga, uma discussão, de forma alguma. Mas a verdade do Evangelho ofende o pecador. Em primeiro lugar, ofende porque encontra ali, a luz encontra as trevas e há um conflito. Porém, esta ofensa, ela não é o último ato deste encontro. O amor de Deus, ele é derramado. E para que isto aconteça, nós devemos sempre falar deste amor. Imaginemos se Pedro e João tivessem passado direto daquele homem coxo, daquele homem que necessitava ali, né, ser curado milagrosamente, e pensassem, não, esse não, vamos escolher uma outra pessoa. Vamos escolher até, quem sabe, uma pessoa mais nova, que aí vai poder dar testemunho durante mais tempo de vida. Mas Pedro e João entenderam que era a vontade do Senhor fazer a obra naquele momento em o nome do Senhor. E ouviram a repreensão daqueles que eram os principais da religião judaica. Para que eu e você, a gente possa entender que estar envolvido numa liderança religiosa não significa ter comunhão com Deus. Até porque estes aqui, se tivessem comunhão verdadeira com o Pai, teriam enxergado em Jesus Cristo o Filho de Deus. E teriam enxergado naquela ação milagrosa de Pedro e João, o próprio Jesus Cristo agindo e o Espírito de Deus curando aquele homem. Mas eles preferiram continuar cegos na religião. Preferiram continuar dentro daquilo que eles entendiam e não abriram o seu coração para o Messias, para a verdade que liberta, para o Salvador deste mundo. Mesmo diante de uma cura tão milagrosa, de alguém que há mais de 40 anos ali aguardava por este momento de ser curado. Pedro e João, então, depois de ouvirem a repreensão daqueles homens de Deus, não é? Que eram líderes religiosos, Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. E é muito interessante essa questão, porque Pedro e João dão a oportunidade àqueles homens deles mesmos julgarem, deles mesmos chegarem à conclusão daquilo que estavam pedindo e ordenando, melhor dizendo, não é? Para que Pedro e João fizessem. E agora, numa contra-resposta, eles falam, olha, não é uma questão da gente parar de falar, é uma questão de vocês julgarem o que vocês estão nos ordenando. É justo, diante de Deus, dar ouvidos a vocês ou darmos ouvidos ao próprio Deus? E aí vem um dos versículos mais belos da história dos discípulos no Novo Testamento, quando juntos eles declaram, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ora, eu e você, nós que tivemos a oportunidade, quem sabe até mesmo de termos nascido na igreja, nós que fomos convertidos pela maravilhosa graça do Senhor há muitos e muitos anos, nós que fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor, quanto nós temos visto e ouvido de Deus durante estes anos. E a pergunta a nós é justamente esta: será que a gente pode ficar calado diante de tão grande amor? Será que é justo que a gente se cale diante de tudo que nós vimos o Senhor fazer, tanto na nossa vida, quanto nas nossas igrejas, quanto nas nossas famílias? Não é justo a gente ficar assim apático. Não é justo a gente viver um evangelho medíocre. Não é justo a gente falar do amor de Deus como se fosse algo muito comum, um sentimento, uma emoção. O amor de Deus, ele é real. O amor de Deus, ele é uma ação que vem nos alcançar através da vida, da morte, da ressurreição e da volta do Senhor Jesus Cristo, que é iminente, que acontecerá a qualquer momento.
Versículo 21. Aqueles líderes religiosos, depois de terem ouvido esta resposta, ainda com intrepidez, não é? Não foi somente com intrepidez ali que eles curaram aquele coxo, mas também de encararem as lideranças religiosas, depois de ouvirem Pedro e João dizendo: nós não vamos ficar quietos, não vamos deixar de falar das coisas que nós vimos e ouvimos, diz o versículo 21. Que depois eles ameaçaram mais ainda estes servos do Senhor e os soltaram, porque não tinham achado como os castigar. Por quê? Por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Amados, que ensinamento maravilhoso. Percebam que a glorificação ao nome do Senhor não partiu da liderança religiosa, partiu do meio do povo. O povo não cansava de dar glórias a Deus pelo que tinham visto e pelo que tinham ouvido, pelo que tinham testemunhado. Quantas são as curas que você tem testemunhado? Quantas são as libertações e os livramentos que você tem testemunhado? Quantas foram as vezes que eu e você oramos e o Senhor nos respondeu, ainda que não imediatamente, mas Ele ouviu a nossa prece, ouviu a nossa busca, se revelou a nós. Quantas foram as vezes? É desta forma que nós devemos levar isto adiante. Não nos preocuparmos, porque perseguições sempre haverá. Sempre haverá também aqueles que se levantarão contra nós, querendo nos derrubar, mas precisamos nos lembrar que não se levantam contra nós. E não se levantam somente contra a igreja, mas estão comprando uma briga com o nosso Pai, com aquele que é Rei do Universo, que é o general do grande exército, com aquele que é Rei dos Reis, com aquele que com o sopro da sua boca já derrotou na eternidade a Satanás e tem todo o poder. O Deus a quem servimos é o Deus Todo-Poderoso, não somente o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não somente o Deus de Pedro e João, mas o Deus da tua vida, o Deus da minha vida, que nos chama para um relacionamento sério, para falarmos com autoridade, ousadia e intrepidez das coisas que nós temos visto e ouvidos. Não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de plantar a semente do Evangelho, porque no devido tempo nós veremos o fruto das obras das nossas mãos, para a glória do Senhor, para que todo o povo possa glorificar o nome de Deus por aquilo que havia acontecido ali. Que seja assim na vida da nossa igreja, que seja assim na vida individual de cada membro deste corpo de Cristo, que não tenhamos medo daquilo que ainda possa vir nos acontecer, estejamos seguros nas mãos do nosso Deus, confiantes de que Ele direciona o nosso caminho, que Ele nos leva onde devemos ir, que Ele nos coloca onde devemos estar, que Ele nos fortalece para a batalha, que Ele adestra as nossas mãos para guerrearmos, para podermos saquear o inferno e trazer aqueles que são eleitos do Senhor para uma vida de comunhão, para uma vida abundante, para uma vida eterna que só Jesus Cristo pode nos conceder. Você e eu somos instrumentos do Senhor, somos armas nas suas mãos para podermos levar o Evangelho adiante. Vamos ser usados pelo Senhor, vamos nos posicionar, vamos tomar atitudes, vamos mostrar ao nosso Pai que nós não nos envergonhamos do Evangelho, mas cremos que é o poder de Deus para a libertação, para a salvação e para a cura de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e que a cada dia você seja mais ungido pelo Santo Espírito de Deus para ir adiante, levando a mensagem que salva. Em nome de Jesus. Bendito
ó, renova seu vigor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó, renova seu vigor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Mais uma vez, ó Deus, na tua santa presença, nós queremos te render graças, te render louvores, declarar a tua autoridade, o teu senhorio sobre as nossas vidas. Mais uma vez, diante da tua santa presença, nós nos reconhecemos pecadores. É claro que agora redimidos pelo sangue do teu Filho Jesus, mas reconhecemos as nossas falhas e clamamos ao Senhor que endireite os nossos caminhos. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos, ó Pai, pelo caminho da justiça. Ó Deus, obrigado pela tua palavra que vem nos despertar a uma vida de testemunho, a uma vida, ó Pai, de autoridade ao falar da tua palavra para aqueles que ainda não são teus, para que possamos orar por aqueles que ainda não estão libertos, por aqueles que estão sofrendo enfermidades. O Senhor tem nos ensinado que nós podemos e devemos bater para que a porta seja aberta, devemos buscar para encontrar, devemos pedir para que nos seja dado. E hoje, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus, unidos como um só corpo, ovelhas de um só pastor, um só rebanho, que temos o mesmo batismo, nós nos colocamos na tua presença, clamando ao Senhor pela cura daqueles, ó Pai, que estão enfermos nos hospitais, pela cura daqueles que estão enfermos dentro dos seus lares, pela libertação daqueles que têm sido dominados e cegados pelo inimigo das nossas almas. Em nome de Jesus, ó Pai, alcança-os, ó Pai, com a tua mão poderosa, para a honra e para a glória do teu nome e para que possamos glorificar a ti a cada dia. Usa-nos conforme o teu querer. Somos, ó Pai, ovelhas tuas, somos rebanho do teu pastoreio. O Senhor vai à frente, o Senhor nos chama, o Senhor nos conduz e nós que conhecemos a tua voz, vamos adiante. Que seja assim, ó Deus, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, que o amor de Deus, o Pai, Criador de toda a terra, que governa soberanamente sobre nós, que as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repousem sobre a vida de cada irmão e cada irmã, sobre os enfermos trazendo a cura, sobre os desanimados trazendo a alegria da tua salvação. Repousem ainda sobre Bom Sucesso, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, trazendo a paz que tanto nós necessitamos. Repousem sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para sempre.
Amém. Nós agradecemos ao Senhor, nosso Deus e Pai, pela sua companhia conosco em adoração a Ele e ouvindo a palavra do Senhor nesta noite. Nós agradecemos a você que escolheu corretamente a boa parte, que é a parte de estar aos pés do Senhor Jesus ouvindo a sua palavra. E queremos contar com o seu apoio, tanto o apoio nas orações, quanto o apoio presencial, quanto até mesmo o apoio aí através dos seus comentários, as suas perguntas, o compartilhamento deste culto para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus e adorar ao nosso Deus. Se você já tem saído de casa, se você já tem voltado aí a encarar o dia a dia e quiser nos fazer uma visita, nós estamos localizados na rua General Galliene 166, em Bom Sucesso, na capital aqui do Rio de Janeiro. Você será muito bem-vindo, nós estamos preparados para te receber com segurança e zelando pela sua saúde e pela saúde de todos aqueles que estiverem ali conosco. No próximo sábado, nós teremos o Base Forte, uma programação voltada ali para ouvirmos da palavra de Deus através de pregadores, professores e em temas específicos. Reverendo Flávio Arruda vai nos falar sobre as antigas doutrinas da graça, em especial sobre a eleição incondicional. E o reverendo Alain Acioli vai nos falar sobre uma vida centrada no Evangelho. Se você quiser estar conosco, entre em contato, porque nós temos vagas limitadas por questões de segurança. Eu queria também te convidar para no próximo domingo de manhã, onde teremos o Café em Família, estarmos juntos às 8 horas. Você é nosso convidado, também com toda a segurança, com mesas muito bem espaçadas, a ir com a sua família, termos este momento de comunhão e logo depois participarmos do culto devocional. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, que Ele te proteja, que Ele te livre de todo mal e te dê uma semana abençoadíssima. Em nome de Jesus. Amém.